Que a paz de Cristo esteja com todos, que o Espírito Santo nos ajude a compreender sempre mais a sua palavra, que nos foi transmitida por escrito pelos autores sagrados. Este autor que estamos meditando, livro atribuído a São João Apóstolo, o Apocalipse, o autor do Apocalipse, que é o vidente, o grande vidente, que está em êxtase e descreve com linguagem humana aquilo que ele vê, para conforto, para entusiasmo, para fortificar aqueles cristãos que naquele momento estavam sendo perseguidos. Então, numa síntese breve, os cristãos estão sofrendo perseguições atrozes. O vidente vê tudo isso, Deus ouve o grito dos seus servos, de suas servas, e aqueles que são os algozes, que maltratam os cristãos, que os perseguem, não ficarão sem punição. Então o Apocalipse mostra que a vingança é a vingança de Deus, Deus não os deixará sem punição. No último momento, eles também deverão responder por aquilo que fizeram. Não apenas aqueles que martirizaram os cristãos, mas todos aqueles que cometeram o mal no mundo, martirizando o seu próximo, atrapalhando a vida do seu próximo conscientemente, todos eles deverão prestar contas a Deus do que fizeram. A linguagem é uma linguagem própria do autor do Apocalipse, figuras, imagens que ele tira da nossa vida real, são imagens daquilo que nós conhecemos para descrever aquilo que não conhecemos, aquilo que não vimos. Tanto o céu, que nós não vimos, quanto a punição do inferno, ou a punição da segunda morte, como dirá o Apocalipse, que nós também não vimos e não conhecemos. A gente pode descrever o céu com figuras de coisas que nós gostamos, porque assim criamos uma imagem muito agradável daquilo que será a recompensa eterna, como podemos descrever o inferno com figuras de coisas que nós não gostamos. Que assim faremos uma representação do que nos atormenta, por exemplo. Poderia pensar em termos de música. O céu será um ambiente com músicas do tipo que eu gosto, que me agradam, que me elevam. O inferno será o contrário, com músicas que me irritam, etc. Dizem que você coloca plantas num determinado lugar e coloque uma música, conforme o tipo de música a planta se desenvolve ou a planta murcha. Então há músicas prejudiciais e a gente que gosta delas. E há músicas benéficas e a gente que gosta delas. Então, o Apocalipse vai sendo descrito desta forma. O capítulo 16, parece que tudo já estava resolvido, aí sete anjos têm 7 taças ainda, 7 taças do furor de Deus, que são derramadas, não é? Uma após outra, sobre as pessoas, atingindo o mar, atingindo os rios, atingindo a terra, atingindo as plantações. E depois, como tudo isso perturba e pune, digamos assim, castiga aqueles que são maus, diz aí o texto, os homens blasfemaram contra Deus por causa da praga do granizo, o granizo que caía, pois o seu flagelo é muito grande. Uma maneira de descrever, então, quem conhece o granizo que caiu em cima deles, as pessoas gritaram. Tudo isso, diz o texto, é a presença do Armagedon, a grande batalha, a batalha final, relembrando aquele lugar chamado Megido, um confronto de estradas onde grandes batalhas aconteceram. Então, toma-se aquela imagem para dizer a grande batalha, a batalha final, na qual tudo se esclarecerá.
Então, capítulo 16, ainda os anjos que jogam aqui em forma de taça, jogam a punição sobre a humanidade. Capítulo 17, uma punição especial da fonte de todos estes males. Um dos anjos das 7 taças veio dizer-me, vem dizer-me ao vidente, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta. A grande prostituta, Babilônia, Roma. A causa, o ponto inicial, o princípio de todos os males. Então agora é a punição daquela que causou todos os males. Tínhamos o dragão, a besta e os agentes da besta. Esta besta, que é o império e o imperador, chegou a hora de ela ser punida. Vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada à beira de águas copiosas. Então vem as figuras de Roma e a grande prostituta que é a besta. Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde vi uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de títulos blasfemos, com 7 cabeças e 10 chifres. Lembrando sempre os 7, as 7 cabeças, as 7 colinas de Roma. Então vem aí a punição desta grande prostituta que é Roma. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. O próprio Apocalipse se explica para que a gente entenda que ele está falando de Roma. São também 7 reis, os reis sufragâneos, 5 já caíram, 2 ainda estão, etc. Né? As águas que viste onde a prostituta está sentada são povos e multidões, nações e línguas. Os 10 chifres que viste e a besta odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua, comerão suas carnes e a entregarão às chamas. Um acréscimo final, o versículo 15 do capítulo 17, onde se fecha esta condenação da prostituta, dizendo, as águas que viste onde a prostituta está sentada são povos e multidões, nações e línguas, os 10 chifres que viste e a besta odiarão a prostituta e a despojarão, deixando-a nua, comerão suas carnes e a entregarão às chamas, pois Deus lhes colocou no coração realizar o seu desígnio, entregar sua realeza à besta, até que as palavras de Deus estejam cumpridas. A mulher que viste, enfim, é a grande cidade, que está reinando sobre os reis da terra. Às vezes a imagem fica um pouco confusa, mas ela enfoca o ponto de partida que é Roma com o seu governo, que naquele momento tem a hegemonia sobre a terra. Por que esta Roma é chamada às vezes de Babilônia? Porque em tempos anteriores quem tinha a hegemonia era a Babilônia. Então aquele que tem a hegemonia no momento faz o papel de agente principal do dragão, do demônio. Vi, depois disso, entrando no capítulo 18, um outro anjo, descendo do céu. Tinha um grande poder, e a terra ficou iluminada com a sua glória. Vejam a imageria, as imagens que o autor usa. Então, um outro anjo, cheio de glória, a terra é iluminada com a presença desse anjo. Ele grita com voz poderosa, caiu, caiu Babilônia a grande. Começa aqui um espetáculo. A partir desse capítulo 18, o anúncio da queda da Babilônia, que é feito como se fosse uma peça de teatro. Realmente é um texto, como texto de literatura, magnífico de ser ouvido e meditado. Então este anjo clama e grita, caiu, caiu a grande, tornou-se moradia de demônios.
abrigo de todo tipo de espíritos impuros, abrigo de todo tipo de aves impuras e repelentes, porque ela embriagou as nações com o vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Ela é causa. Os outros são, em certo sentido, vítimas. São maus e, enquanto sua maldade não é só da sua própria responsabilidade, ela aponta para o ponto inicial, para a causa, a grande Babilônia, a grande prostituta. Com ela se prostituíram os reis da terra, e os mercadores da terra se enriqueceram graças a seu luxo desenfreado. Veja que o espaço se amplia. A grande prostituta, os reis da terra, os mercadores. Os mercadores são visados também aqui no Apocalipse como responsáveis pela maldade do mundo. E aqueles que se enriquecem e que vivem no luxo desenfreado. Então aí vem o grito desse anjo que diz: caiu, caiu a Babilônia. Um anúncio daquilo que deve acontecer.